Mais uma aula do professor Vinícius Lemos, agora falando de apelação no novo Código de Processo Civil, nesse curso completo de recursos no novo Código, comigo aqui, com o professor Vinícius Lemos. Já é a quarta aula sobre apelação. A apelação é um assunto que não é tão complexo, mas é muito longo, e por isso a gente dividiu em várias aulas. A aula de hoje vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a tutela provisória na apelação. Mas, professor, tutela provisória na apelação? Sim. Mas tutela provisória na decisão interlocutória? Também. Também, porque se tem uma tutela provisória no processo, chegou na sentença, eu tenho que fazer o quê? Revisitá-la. Como assim revisitá-la? Tutela provisória no meio do processo, no início do processo ou de forma antecedente, chegou na sentença, o que o juiz tem que fazer? Confirmá-la, modificá-la, revogá-la. Tem que falar sobre a tutela provisória. Sempre que tem uma tutela provisória no meio do processo, eu tenho uma sentença que a confirma, que a nega ou que a conceda. Então nós temos aqui que tutela provisória é matéria de apelação. Como que eu vou fazer isso daqui? Como que eu vou apelar e falar da tutela provisória? Simplesmente colocando como ali um tópico de apelação e falando sobre a tutela provisória. Mas se teve a concessão da tutela provisória, não tem efeito suspensivo. Se teve a modificação, também não tem efeito suspensivo. Se teve a negativa, também não tem efeito suspensivo. Artigo 1012, aqui um dos incisos do parágrafo 1º do artigo 1012, as exceções ao efeito suspensivo. Mas se não tem efeito suspensivo, deu a tutela provisória, eu vou ter que cumprir. Vou pedir efeito suspensivo na apelação. Pode? Não pode. Na apelação não pode, mas pode pedir fora da apelação. Então eu entro com a apelação, vou pedir o efeito suspensivo. Entro na apelação e peço o efeito suspensivo. Mas vou pedir efeito suspensivo onde? Para o juiz? Para o juiz não, porque não analisa nada após a sentença. A não ser embargos de declaração, mas não analisa nada após a sentença, eu tendo feito a apelação. E se eu pedir na apelação, quem que vai analisar? O desembargador. Daqui quando? Daqui 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio? Então não adianta pedir o efeito suspensivo assim. O efeito suspensivo, quando falar de tutela provisória, vai ser pedido no tribunal, em petição apartada, e se meu processo estiver em primeiro grau, já distribui esse pedido e vai ser ali uma distribuição que vai tornar o juiz prevento para conhecer a minha apelação. E se a apelação já estiver no tribunal? Se a apelação já estiver no tribunal, vai em anexo e ele vai ter que decidir de forma incidental. Ali, incidental. Concede ou não concede efeito suspensivo. Então, quem tem tutela provisória na sentença, não agrave. Entre com a apelação, fala sobre ela e pede o efeito suspensivo lá no tribunal. Então, a impugnação da tutela provisória na sentença é feita via apelação. Depois, nós temos a possibilidade de suscitar questões de fatos não realizadas no juízo anterior. Isso quer dizer o quê? Eu posso suscitar na apelação questões de fato que não foram suscitadas anteriormente. Então, questões de fato que não foram suscitadas anteriormente. Por quê? Porque não era possível por algum motivo de força maior, mas eu tenho que comprovar a força maior. E o que diabos é força maior? Eu não conseguir por algum motivo que me impedia, que eu não conhecia, que eu não tinha acesso, e eu tenho que comprovar que uma ordem judicial não dava isso, que eu desconhecia. Ou, se for uma obrigação de trato continuado, que foi um fato após a sentença, e só por isso, se for possível, uma obrigação de trato continuado, aquela obrigação que continua independentemente do processo, ele tem aqui a possibilidade de suscitar algo após a sentença. Então, posso produzir prova no tribunal? Excepcionalmente, mas pode. Você pede na apelação ou pede em petição avulsa, sem nenhum problema. E depois nós temos a visualização aqui de um assunto muito importante, efeito suspensivo na apelação. Efeito suspensivo na apelação, artigo 1012 tem efeito suspensivo à apelação. O código não queria que tivesse efeito suspensivo à apelação, mas a gente tem efeito suspensivo na apelação. Artigo 1012. Não se conseguiu isso, não se quis dar efetividade à
a sentença aqui logo de cara, uma eficácia. Então a sentença só vai ser possível de você executar em regra depois que passa pela apelação, caso a parte recorra. Recorreu, automaticamente já está suspensa a sentença. Só que o próprio artigo 1012, no seu parágrafo 1º e nos incisos, ele já diz lá, terão possibilidades de exceção ao efeito suspensivo da apelação, como prestação de alimentos, ração de demarcação e homologação de divisa de terra, a tutela provisória que a gente falou anteriormente, falou sobre tutela provisória, não suspende, interdição, aqui, efeito suspensivo, embargos à execução que foi julgado improcedente, não vai ter efeito suspensivo à apelação. Então são algumas possibilidades que não terão efeito suspensivo. Então isso que nós temos de visualização aqui. E depois nós temos ainda o efeito regressivo da apelação. O que é o efeito regressivo? Uma vez que eu fiz a apelação, eu posso, como juiz, voltar atrás e, por causa da apelação, anular a sentença e dar outra sentença? Regra: não pode. O juiz, ao sentenciar, tornou o processo perfeito. O que é tornar o processo perfeito? Ele não pode voltar atrás. Foi a opinião dele, o tribunal que deve julgar a apelação e deve eventualmente modificar a decisão ali. Mas nós temos 3 possibilidades em que ele pode voltar atrás. Quais são essas possibilidades em que ele pode voltar atrás? Nós temos aqui a visualização de que ele pode voltar atrás primeiro na decisão, na sentença que indeferir a inicial. Então, sentença de indeferimento da inicial. Sentença de indeferimento da inicial. Isso quer dizer o quê? Eu entrei com a apelação e a apelação tinha eu entrei com a inicial e a inicial não cumpriu os requisitos da inicial e o juiz deu o indeferimento. Essa sentença é uma sentença sem mérito, ele indefere a inicial. Eu posso fazer a apelação? Posso. Ao eu apelar essa sentença, o juiz pode, eu mando para o tribunal, demora um ano volta, e se ele reverterem, ele vai mandar eu citar e começar o processo. O juiz pode ler a apelação e voltar atrás e mandar citar e continuar o processo. Efeito regressivo. Não era para ele, mas ele julgou. Como a gente já viu isso na aula de efeitos recursais. Isso está no artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar facultado ao juiz aqui retratar-se. Ele se retrata e volta atrás. Depois é a improcedência liminar. O que é improcedência liminar? É quando eu entro com uma inicial e o juiz verifica que tem precedente contra o meu intento, então já tem um repetitivo, uma repercussão geral, uma assunção de competência, em que já firmou entendimento contra o que eu quero. Eu vou entrar com uma ação que é inócua, que assim, já tem entendimento do STJ que eu não tenho direito a ação ou que a ação pleiteia. O juiz vai e diz, improcedente de cara aqui, só pode ser pela improcedência. Aí eu recorro e digo, olha, você enquadrou no precedente errado, não tem nada a ver. Então você vai aqui criando elementos que vão dizendo que não tem nada a ver aqui. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer sobre a improcedência liminar. Cabe apelação? Cabe, como a gente falou agora. Ele pode voltar atrás? Pode. Agora eu vou voltar atrás e vou julgar para citar, anulo e cito. Ele não pode voltar atrás para julgar procedente, não. Voltar atrás, anula e cita, sem nenhum problema. Sem nenhum problema, ele pode voltar atrás, anula e cita. E a última é quando tem a sentença terminativa, artigo 487, a gente já viu isso já. Sentença terminativa, sentença sem julgamento de mérito. Aqui, qualquer uma das hipóteses do artigo 487, julgou por legitimidade, julgou a inépcia da inicial depois, aqui julgou que ele não tinha interesse, sem nenhum problema. Eu fiz a apelação, acho que eu tenho interesse, acho que a outra parte é legítima, o juiz pode, vou aceitar aqui, volto atrás e dou a sentença entrando no mérito.
sem nenhum problema. Mais uma visualização do princípio da primazia de mérito que está lá no artigo 4º aqui. Então, efeito regressivo da apelação é exceção e cabe em 3 hipóteses: indeferimento da inicial, improcedência liminar do pedido e sentença terminativa. Artigo aqui que a gente tem, artigo 331, que é o do indeferimento da inicial, artigo 332 da improcedência e artigo 485, que é o artigo da sentença sem mérito. Então, isso que nós temos aqui sobre o efeito regressivo. E aqui nós encerramos a aula de hoje, mais uma aula de apelação, e aí a gente continua na próxima aula para encerrar. A apelação está encerrando já. A apelação foram várias aulas, a gente está encerrando já. Gostou da aula de hoje? Like aqui do lado. Não gostou? Espero que na próxima goste. Mas se inscreva no canal aqui também para receber as novidades, receber os cursos, receber as aulas. E tem a página no Facebook, Professor Vinícius Lemos, me acompanhe por lá também. Lá tem informação do livro de recursos, tem todas as informações. Curta, compartilhe e acompanhe sempre a gente aqui. Até a próxima aula, onde a gente encerra a apelação. Muito bom ter a sua audiência. Até mais.